Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a atitude do setor de RH dentro das empresas. E para conversar com a gente, está aqui conosco as administradoras Mara Braille e Elioneide Venâncio, que são membros da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada. Elioneide. Obrigada, querida. É um prazer sempre estar aqui com vocês. O tema de hoje é o que as empresas olham, mas não veem. E fala justamente da relação entre o setor de RH com as pessoas, com os colaboradores dentro das empresas. Mara, de acordo com a sua experiência como administradora, os setores de RH, de uma forma geral, estão sabendo lidar com as pessoas envolvidas no trabalho dentro das empresas? O que a gente aborda nesse especial, nesse assunto, né, é a dificuldade que algumas empresas, e principalmente a área de recursos humanos, precisa estar atento, e essa dificuldade vem a partir do momento que existem algumas situações delicadas, né? Totalmente delicadas. Eu acredito que seja a questão da sensibilidade, que não é só a área de RH, todos nós devemos ter, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Eu acho que é isso que a gente conversa bastante e procura se preocupar com essa questão. Às vezes a gente tem algum problema e esse problema é aquela velha história, a gente tem que deixar atrás da porta, isso não existe. E eu acho que isso é que a gente tem que deixar claro, que nós somos seres integrais. Não adianta. Se a gente tem um problema aqui, a gente vai ter um problema em casa, a gente vai ter um problema na rua, onde a gente estiver. E essa sensibilidade, eu acredito, né, Mara, que é isso que a gente precisa trabalhar nos profissionais, principalmente os profissionais de RH. Como fazer para deixar de tratar as pessoas como simples recursos e passar a tratá-las como humanos? Exatamente. E a nossa preocupação é fazer, esse questionamento, colocar isso em pauta para que as empresas, e volto a falar, a área de gestão de pessoas precisa mudar, o comportamento. Ela não é uma área passiva, ela é uma área ativa, do qual ela faz parte da estratégia da empresa, e sendo assim, identificar, estar atenta a todas as áreas e os problemas específicos das áreas, né? Então não é simplesmente eu estou dando resultado e esse resultado é suficiente para que eu permaneça dentro da organização e a organização aceite como eu sou, não é verdade? Perfeito. Acredito que assim, deixarmos de ser meros números, né? 001, 002, parece brincadeira, isso ainda existe, não existe mais, agora a gente é digital. Eu acho que piorou. Agora viramos seres digitais, acredito que tenha piorado. Mas somos seres humanos ainda, graças a Deus, né? O setor de RH ele serve para mediar os conflitos entre os colaboradores e os líderes ou chefes de setores. Mas os chefes de setores respeitam o setor de RH de uma forma satisfatória ou ainda é algo a ser conquistado? Que pergunta boa, hein? Essa pergunta é difícil, Nossa, que pergunta linda essa! Essa realmente você foi, assim, posso dizer, lá no âmago mesmo. Exatamente. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Esse reposicionamento do que eu sou dentro da organização, né? O que a área de recursos humanos é dentro da organização. Cabe aqui a gente enfatizar, é uma área estratégica, assim como todas as outras áreas. Se perguntasse para nós qual é a área mais importante da empresa, é como se perguntasse qual é o órgão mais importante do corpo. Não tem. Se qualquer um parar, nos leva a uma falência, né? E algumas são importantíssimas, como a área de recursos humanos, como eu volto a falar, é uma área que é um filtro. Por ela passam todos os recursos, passam todas as pessoas que entram dentro da organização. E se essa passagem, se essa entrada não for feita com cuidado, né, olhando a aderência do profissional, a cultura, olhando a aderência ao perfil, né, o conhecimento, as habilidades dele, isso vai causar um problema lá na frente. Então,
é isso, nesse caso, assim, não pode entrar porque alguém indicou. Tem que entrar porque ele tem uma competência que vai agregar dentro da organização. E isso é muito importante, né? Então, quando nós trouxemos a esse debate, né, quer dizer, esse assunto em destaque, é porque quando nós vamos a alguma empresa, que a gente faz uma consultoria e vê nitidamente que deixa assim como está. Não pode, né? Tem que existir uma intervenção. Intervenção essa que, sabe, chame o gestor, converse com o gestor, fala com ele, né? Se necessário for, levar isso a instância superior. Instância superior, claro, que porque não é porque eu dou resultado, porque a minha área dá resultado, que vai fazer com que todos os que trabalham com ele estejam insatisfeitos. É importante frisar, né? Existem hoje formas de você chegar a um resultado através da satisfação, está mais do que comprovado, né? Do que um funcionário satisfeito, feliz, ele trabalha com muito mais intensidade do que aquele que em algum momento sofreu algum assédio moral, né? E esse assédio moral vem a reverter até na saúde, né? Um problema de saúde. Físico dele, né? Físico. Interessante você trazendo isso, eu me lembrei de um caso, eu estava fazendo uma consultoria, fui contratado justamente pelo gerente de RH. E aí ele me pediu para fazer um treinamento de integração com as pessoas. Não, ótimo, que bacana, vamos fazer um treinamento de integração. Quando ele foi abrir o treinamento, gente, eu fiquei assustada. Eu já disse que todo mundo tem que deixar o celular, a postura era essa, tem que deixar o celular lá fora. Aí a subgerente dele falou, mas eu estou esperando um resultado. Todo mundo é todo mundo, você não é melhor do que ninguém, todo mundo... E eu assim, integração. E aí eu perguntei assim, como quem não quer nada, né? Mas é claro que você vai participar. Para quê? Eu não preciso disso. E eu assim, oi? E assim, então tá, muito obrigado, deixei abrir, ele abriu o treinamento e tal. Vocês imaginem a receptividade das pessoas comigo depois para quebrar aquilo e o que eu ouvi depois que a gente quebrou aquela resistência inicial. Mas foi muito bacana porque eu depois pude dar um retorno colocando de alguma forma que, olha, não vai adiantar você ficar investindo em trabalhos assim, se não mudar a cultura geral da área que você está. Né? Eu não podia dizer na cara dele, olha, você é o responsável, porque a gente não pode fazer isso, mas de alguma forma eu tentei passar para ele o que estava acontecendo. E foi bem legal, porque uns 2 meses depois eu fui chamada para fazer uma reunião com eles e os 5 principais dele, e a gente pôde colocar com todas as letras. E ele ficou surpreso, porque ele não sabia que ele tinha essa atitude. Então, às vezes, a própria pessoa não se dá conta daquilo, alguém tem que dizer. E cabe à área de RH ficar com essa percepção de que em algum momento a gente vai ter que falar algumas coisas que muita gente não gosta de ouvir. A questão do poder é uma questão muito complicada e que ela vem aí, né, se perpetuando, a gente está vendo, inclusive, em todos os nossos segmentos, não só empresariais. E enquanto a gente não trabalhar um pouco mais essa questão do poder para uma coisa positiva, a gente vai ter a questão de vamos olhar e ver realmente o que é que está acontecendo. Incentivar e conscientizar, então, seria uma estratégia muito melhor do que a estratégia maquiavélica do medo. Exatamente. É claro. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Hoje em dia existem fórmulas maravilhosas, né, de motivacionais, você tem motivação, você tem coach, você tem várias coisas que você possa fazer, que você pode se melhorar e pode melhorar o teu ambiente de trabalho. E tratando das lideranças, a questão do medo é uma coisa que deixa qualquer ambiente de trabalho com uma produtividade zero. Às vezes o número é alto,
Mas o custo para conseguir esse número é mais alto ainda, não é isso, Mari? O custo, ele vem da emocional, saúde. Né? É, exatamente, perfeito. O custo emocional. E esse custo emocional, ele não dá para retroagir, né? Depois que você fica magoado, depois que você fica machucado, você para quebrar essa lembrança, você vai demorar muito mais, né? E até mesmo depois que você troca um gestor, você adaptar esse grupo ao novo gestor, porque o grupo ele já fica na defensiva, resistente, ele já fica na defensiva. Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que essa pessoa vai nos tratar com desprezo, vai nos tratar com a falta de respeito? Porque o que acontece é a falta de respeito ao outro. Então eu não respeito o outro, eu trato o outro de uma forma grosseira, de uma forma assim, menosprezando, né? Eu vou menosprezar a opinião. Às vezes, exatamente, né? exatamente. Às vezes até humilhando a pessoa, né? A própria presença, às vezes, é tão perniciosa. Isso. Que a presença causa nos funcionários um desgaste, né? Fica todo mundo fica tenso. Do que adianta? Se tiver que chegar a um resultado, vai chegar a um resultado, mas na harmonia. Não, em nenhum momento você consegue chegar a lugar algum se você colocar a desarmonia. E quem tem que ficar realmente é uma tarefa árdua? Mas alguém tem que fazer. Mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Quem é esse alguém? A área de RH. Algumas pessoas brincam e dizem que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar ou vou sofrer lá em Paris. Não é. Mas aí eu digo a vocês, eu pergunto na verdade a vocês, é melhor ter muito dinheiro ou muita qualidade de vida? Olha, eu digo que a qualidade de vida, ela faz com que você tenha até dinheiro. Já ia dizer. Né? Exatamente o que eu penso. Quanto mais qualidade de vida você tem, mais produtividade, mais força, mais energia, mais vigor para ganhar dinheiro. Não adianta você ganhar, perdão, eu até te cortei, mas não adianta, tem uma máxima, né? Não adianta você ganhar dinheiro e gastar com remédio. Do jeito que você ganha, né? E você, se ele é feito de uma maneira errada, né? As pessoas que trabalham, eu trabalho durante 20 horas por dia, mas isso é o quê? Você quer dizer o quê com isso? Você está levantando alguma bandeira de super-homem? Lamento, você não sabe gerenciar o seu horário. Né? Agora, qual o conselho vocês dão para aqueles chefes que precisam se adaptar à nova realidade de um mercado mais dinâmico, de um mercado que não é aquele taylorismo, de manda quem pode, obedece quem tem juízo? Quais conselhos vocês dão? Eu vou falar que eu gostaria muito que a minha amiga aqui complementasse, que ela é brilhante nessas complementações. Eu vejo os chefes, né, de uma forma fossilizada. São fósseis, porque não é possível mais você agir como um ditador. Não é, tem uma máxima que diz ou você é Piaget ou você é Pinochet. E em alguns momentos eu vejo os que ainda querem se colocar como chefes, Pinochet. Não pode. Você tem que trazer a consciência da consciência, mostrar a importância que você tem dentro daquela sociedade, né, da sociedade empresarial, daquela empresa, e daí você delegar a responsabilidade do que tem que ser feito. Eu vou participar a partir do momento que eu realmente saber qual é a minha importância. Eu não posso ter ou não saber o que eu faço, qual a minha importância dentro daquela organização. Então, hoje eu digo que nós precisamos ter líderes muito mais participativos, dividir com a equipe, né, orientar a equipe. Agora, infelizmente, eu digo para você, encontramos ainda muitos chefes, né, que falta ainda essa conscientização, falta o treinamento, falta o cuidado. A área vê
mas o RH olha, vê, tem problema. Não faz nada. E interessante, Mara, muito bem colocado por você. Eu acredito realmente nisso que você falou e acredito por vivenciar várias vezes isso. E o que conselho eu daria? Primeiro, quanto mais medo, mais inseguro você é. Então vamos trabalhar essa insegurança, isso aí é fato. Essa coisa de centralizar demais é você estar com medo de alguma coisa. Se você tem segurança do teu saber, segurança da tua gestão, segurança da tua liderança, você não precisa centralizar demais. Você sabe que a coisa vai vir. Então, primeira coisa, cuidado, você está pensando que você está dando alguma dica poderosa, as pessoas sabem disso. Quanto mais seguro, mais medo eu tenho. Então, trabalhe essa questão um pouco mais. O que está causando tanta insegurança que você tem que administrar pelo medo em você? Então, o autoconhecimento é primordial. Procura se conhecer e saber o que eu posso fazer. E a segunda coisa que eu sempre pergunto quando eu vejo essas coisas é: você gostaria que a sua mãe, seu filho, seu pai fosse seu subordinado? A pessoa está infeliz com o que desempenha, infeliz com o trabalho. O que ela precisa fazer? Ela precisa sair logo ou esperar que o chefe mude, tendo uma esperança aí de transformação? Olha, muito boa pergunta. A nossa coach aqui. Nós estamos vivendo um período muito difícil para dizer assim, não vou chutar o balde e vou embora. Isso não existe, principalmente nos dias atuais. A primeira coisa que eu daria não seria um conselho, que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? Mas de dica, eu costumo dizer que eu gosto de dar dica. A primeira dica é: você se trabalhar bem, não tem como o teu chefe fazer algum tipo de coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar o melhor que você pode. Porque aí você não vai deixar furo para ele poder pressionar você de alguma forma. Então, você já fica um pouco mais aliviada. A segunda dica é: fica de olho no mercado. Já que esse ambiente não é um ambiente mais saudável para você, para a tua vida, para as tuas expectativas, você tem que ficar ali para suprir a tua necessidade básica. Enquanto isso, quem vai perder é a organização. Ou você procura mostrar para os outros dentro da própria organização que você é uma pessoa, um funcionário exemplar, que daqui a pouco vem alguém dizer: olha, dá para trocar essa funcionária aqui comigo e tal, quem sabe, né? E aí você muda de setor e a tua vida muda e a organização continua ganhando. Agregando, né, ao que a Neide falou, eu acho assim, nós somos SA, não? Nós, funcionários, somos SA. Exato. A partir do momento que a gente começar a pensar que você vai fazer a gestão da sua carreira, da onde você quer trabalhar, né, qual é o planejamento que você tem para você mesmo, né? O que você planejou para você nos próximos anos, 1 ano ou 6 meses, não importa, mas eu digo o que você está fazendo. Porque quando eu saio do foco, né, de mim, e começo a colocar foco no outro, eu estou passando a responsabilidade da minha vida para o outro. E isso não é correto. Eu não posso delegar a empresa sobre a minha vida, né? Eu tenho é uma via de mão dupla. Eu tenho que entender o que a empresa pode me oferecer e o que eu também, como profissional, e pago por isso, não devemos pensar, oferecemos também, porque às vezes nós não temos nada a oferecer e exigimos demais, né? Então esse equilíbrio que eu acho que tem que ser colocado e tem que ser claro para os profissionais que hoje atuam no mercado. O que eu estou exigindo muito, mas o que eu tenho para oferecer? Eu quero ser promovido. Ok, mas para você ser promovido, qual o seu ponto forte? E o seu ponto fraco? Seu ponto fraco, um exemplo simples: eu não falo inglês, não falo outra língua, não sei nada de Excel. Eu estou falando do básico. Ok, então, né, você não tem... E aí, o que você tem para oferecer? Eu exijo muito como profissional, mas
e espero que a empresa defina a minha vida, defina o meu caminho, é absoluto, né? Então, precisa chavear esse pensamento, né? Volto a falar, não é a questão sempre se eu devo ficar só, eu devo sair. Não, o que eu tenho que fazer é eu administrar a minha vida. E, claro, pegando um gancho da Neide, ela fala assim, nada está fácil. Hoje nós passamos realmente um momento muito delicado e eu acho que se você não enxerga no mercado, né, um outro projeto, faça o seu projeto da melhor forma possível. Ser protagonista da própria história. Exatamente. Você é SA. Você tem que saber exatamente das suas competências e o que você tem que fazer para ficar melhor e até para você dizer aquilo que você sabe fazer bem. Né? O que você sabe fazer bem? Isso aí. Agora voltando o foco no setor de RH, como o profissional de RH ele pode fazer para equilibrar a atuação entre as partes, entre o líder e o liderado? Atenção constante. É um monitoramento, né? Um Big Brother. Com certeza. Né? É a questão da atenção, percepção, perceber. É justamente. Perfeito. O que a gente está vendo, mas não está enxergando. A gente tem que enxergar. A percepção tem que estar 100% ligada sempre. O equilíbrio que a Mara colocou é fundamental. Nós estamos ali, fiel da balança. A gente nem pode nem só para A, nem só para B. A gente tem que enxergar, perceber, a percepção tem que estar atenta, porque existem os dois lados, ela colocou muito bem. Existe aquele funcionário que só chora, né, e tem aquele chefe que ele procura ver e ele não consegue atingir aquela pessoa. Então a gente tem que estar no meio oferecendo as ferramentas mais adequadas para cada situação. E treinamento. E treinamento. Se for a ferramenta indicada. Exatamente, é isso que eu ia completar. Se for a indicada, né? Porque um outro detalhe que pode até chocar um pouco, né? Não fiquem chocados, mas é o fato de você, área de RH, aprender a dizer não. Isso. Não é verdade? Com certeza, né? O não é necessário. Você não dar continuidade a algo que está errado. Se está errado, Para aqui, encerra, exatamente. Não começa outra coisa. Perfeito. Tem que ficar atento a isso. E interessante que você, complementando o que a Mara colocou nessa questão, quando eu falei, às vezes não é o treinamento que vai resolver. Treinamento não resolve tudo. Existe negociação, existe coach, existe troca de funcionário, existe competência que não são desenvolvidas. Então, a gente precisa analisar o que é ideal naquele momento. É um diagnóstico. É um diagnóstico, perfeito. É um diagnóstico. Você vai no médico, você faz uma anamnese, para que você realmente chegue, né, venha ter um laudo do que está acontecendo. A gente não pode julgar. Cada caso é um caso, não existe pessoas iguais, não existe empresas iguais. Né? Para cada empresa vai existir uma necessidade de um tipo de intervenção, né? De uma análise, de um diagnóstico. E como a gente fala de pessoas, cada um vai ter, né, uma necessidade diferenciada. Eu não posso botar as pessoas dentro de uma caixa, né? Não, de jeito nenhum. Olha a inovação aí, pelo amor de Deus. Caixa não. Caixa não. Caixa não. Pense fora da caixa. Pense fora da caixa. Haja fora da caixa. Sempre. Mas é verdade, né? A gente não pode deixar na caixa. Tem que... cada situação, vamos pensar realmente do que ele precisa. Né, em doses homeopáticas, a gente vai criar uma fórmula para aquela necessidade, para aquela situação, e quando a necessidade realmente tirar? Sim, tirar, eu acho que um pouco essa questão do paternalismo no RH, é verdade, né? Não pode ser, o RH também é profissional.
Então ele tem que dizer sim na hora certa e não na hora certa. Equilíbrio. O equilíbrio é a palavra sempre, né? A gente não pode ser aquela área que há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, todo mundo, qualquer coisa, manda para o RH. O RH era a receita da farmácia, do bolo, de tudo. Não é bem assim. Cada líder é responsável pelo seu grupo. Ele precisa estar preparado para isso. Nós somos o apoio, o diagnóstico, as ferramentas, e estamos ali abertos. Mas cada um o líder é responsável pelo seu grupo e ele tem que se apropriar disso. O que eu vejo em alguns líderes, né, assim, ele se coloca de fora, né? Ele deixa, é omissão. É melhor. É melhor. É mais prático, né? Eu não me envolvo. Eu deixo as coisas acontecerem, só que aquela desavença, ele finge que não vê, né? E o RH, por sua vez, também finge que não vê. Então, o que vai acarretar aquilo? Isso aí. Eu agradeço a participação de vocês, Mara Braille. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Elioneide Venâncio. Obrigada, sempre Falamos de um tema seríssimo e de forma descontraída, acho que é até para tirar um pouco do peso do tema. Que bom. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a você, obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Sim. Até a próxima. Até a próxima. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista. Tchau.